Camila respirou fundo antes de entrar no prédio da GL Corporation. Depois de meses desempregada, finalmente tinha conseguido uma vaga. Era um recomeço. O que ela não esperava era que, ao atravessar aquelas portas de vidro, fosse dar de cara com o passado que tentava esquecer. No topo da hierarquia, como CEO da empresa, estava Gustavo, seu ex-marido. O choque foi instantâneo, mas ela disfarçou. Ele, no entanto, sequer piscou ao vê-la. Frio, profissional, como se não a conhecesse. Será que ele realmente a havia esquecido? Ou estava apenas fingindo? No fundo, algo em sua expressão a incomodava. Havia algo por trás daquele olhar calculista. Camila sentia um misto de alívio e desconforto. Se ele não queria reconhecer o passado, melhor assim. Mas quando o chefe direto dela anunciou que ela seria transferida para um cargo novo, o coração dela quase parou. A partir de agora, ela seria assistente pessoal do CEO. Assistente de Gustavo. Ela tentou protestar, mas a decisão já estava tomada. Não havia saída. O homem que a humilhou, o homem que partiu seu coração, agora era seu chefe. O pesadelo estava só começando. O primeiro dia ao lado de Gustavo foi um verdadeiro inferno. Ele a tratava com um profissionalismo forçado, mas fazia questão de impor tarefas desnecessárias. Testava sua paciência, como se estivesse esperando que ela falhasse. Mas Camila não daria esse gostinho a ele. Ele fazia questão de chamá-la pelo sobrenome. Nada de Camila. Apenas Senhorita Martins. Isso doía mais do que ela admitia. No fundo, ainda doía ver como ele a tratava com indiferença. Mas por quê? Se ele realmente não se importasse, por que a fez sua assistente? As tarefas ficavam cada vez mais absurdas. Café com temperatura exata, reuniões de última hora, relatórios impossíveis. Ele queria vê-la quebrar. Mas Camila engoliu a raiva e seguiu firme. Não daria a ele o prazer de vê-la desistir. Quando o dia terminou, Gustavo finalmente olhou para ela de verdade. Um olhar carregado de algo que ela não conseguia decifrar. Nos vemos amanhã, senhorita Martins, ele disse, com um sorriso enigmático. Camila saiu da sala sentindo que, mais do que um emprego, havia entrado em um jogo perigoso. Os dias seguintes foram uma guerra silenciosa. Gustavo continuava testando seus limites, mas Camila resistia. Ela se lembrava de cada detalhe do casamento deles, do amor avassalador que virou cinzas. Do homem apaixonado que, um dia, jurou nunca machucá-la. Ela se perguntava se ele fazia aquilo por vingança. Mas vingança por quê? Ele foi quem a deixou. Ele foi quem rasgou o coração dela. Agora, fingia que nada tinha acontecido. Mas às vezes, quando ele pensava que ela não estava olhando, seu olhar se suavizava. Como se, arrependido, Camila queria odiá-lo. Mas era difícil. Principalmente porque, nos momentos em que ele baixava a guarda, via resquícios do Gustavo que amou. Isso a matava por dentro. Era um ciclo de emoções que não conseguia controlar. Naquela noite, em casa, ela abriu uma gaveta e pegou um envelope. Dentro, o motivo pelo qual tudo desmoronou entre eles. A prova de que aquele casamento estava condenado desde o começo. Camila fechou os olhos e suspirou. Gustavo jamais poderia saber a verdade. A GL Corporation organizou um evento de gala para investidores. Camila não queria ir, mas Gustavo exigiu sua presença. Ela percebeu que ele a queria perto, como se estivesse marcando território. Como se quisesse lembrá-la de quem estava no controle. Ela escolheu um vestido vermelho, o mesmo tom que usou no dia do casamento. Queria que ele lembrasse. Queria que, pelo menos por uma noite, ele parasse de fingir que ela nunca significou nada. Quando desceu as escadas do salão, Gustavo paralisou. Os olhos dele percorreram cada detalhe dela. Por um momento, o CEO inabalável desapareceu. Mas logo ele recuperou a postura. Aproximou-se e estendeu a mão. Você está deslumbrante, senhorita Martins. O tom era frio, mas seus olhos diziam outra coisa. Eles dançaram. Um silêncio cheio de sentimentos não ditos. No meio da música, Gustavo sussurrou: por que você fez aquilo comigo? Camila congelou. Ele ainda não sabia a verdade. E nunca poderia saber. Na manhã seguinte ao baile, Gustavo estava diferente. Menos cruel, mais pensativo. Parecia lutar contra algo dentro de si. Mas Camila não teve tempo de entender o que estava acontecendo. Ele a chamou para sua sala e jogou um envelope na mesa.
Era o mesmo envelope que ela guardava em casa. Só que agora estava aberto. Então era por isso. A voz dele estava carregada de dor. Ele descobriu. Descobriu a verdade que ela escondeu por anos. Dentro do envelope, estava um exame de gravidez. Datado de 3 anos atrás. O nome dela. O nome dele. Um filho que nunca nasceu. Camila sentiu o chão sumir. Lágrimas ameaçaram cair. Você me deixou antes que eu pudesse contar, sussurrou. Gustavo fechou os olhos, apertando os punhos. Tudo o que ele acreditava havia desmoronado. Por que não me disse? Gustavo perguntou, sua voz falhando. Camila engoliu em seco. Porque você já tinha decidido me abandonar. A dor na voz dela era palpável. Ele sempre achou que ela o traiu, que o enganou. Mas a verdade era muito pior. Ela ficou sozinha. Sofreu sozinha. Chorou sozinha. E ele nunca soube. Gustavo passou as mãos pelo rosto, como se tentasse processar tudo. O peso da culpa o esmagava. Camila não queria piedade. Ela só queria seguir em frente. Mas agora, tudo estava fora de controle. Ela tentou sair da sala, mas Gustavo segurou seu pulso. Eu te amei, Camila. Ela olhou nos olhos. Então por que não ficou? O silêncio foi a única resposta. A relação entre eles mudou. Gustavo não a tratava mais com frieza, mas também não sabia como consertar o passado. Camila, por sua vez, estava decidida a não se deixar levar. Mas o problema do amor é que ele nunca segue as regras. O toque dele ainda fazia seu coração acelerar. O olhar, ainda a desmontava. Mas e a dor? E tudo o que sofreu? Poderia perdoá-lo? Poderia confiar nele de novo? Gustavo não desistiria. Ele queria sua redenção. Mas Camila sabia que nada apagaria o que passou. O problema não era amor. Era confiança. E talvez, eles já tivessem perdido a chance de consertar tudo. Os dias passaram, mas o peso da verdade não se afastava. Camila estava exausta de viver à sombra de um passado que não podia ser esquecido. E Gustavo, embora tentasse de todas as formas ser diferente, ainda estava perdido. Ambos estavam tentando se encontrar em um terreno estável, onde o amor e a dor se entrelaçavam. Gustavo procurou maneiras de se redimir, tentando fazer pequenas coisas por ela. Mas havia algo em seus gestos que parecia mais um pedido de desculpas do que uma verdadeira mudança. Camila sentia a frustração crescer. Ela não sabia se queria aceitar suas desculpas ou finalmente seguir em frente. O dilema estava a consumindo. Naquela noite, Gustavo pediu para encontrá-la. A cena estava montada como uma espécie de última tentativa. Ele se ajoelhou, com um olhar perdido, e falou o que Camila temia ouvir. Eu nunca vou te esquecer, Camila. Me perdoa, por favor. O que ele não sabia era que, no fundo, Camila já havia perdoado. Mas não tinha esquecido. A escolha não era entre o amor ou a vingança, mas entre continuar carregando o peso do passado ou encontrar sua liberdade. Ela olhou nos olhos dele e respondeu, com a voz trêmula, mas firme, eu não posso voltar. Mas eu te perdoo, Gustavo. Após a conversa tensa e cheia de emoção, Camila sentiu uma paz inesperada. Não era a paz do recomeço, mas a paz da libertação. Ela havia sido escrava de seus sentimentos, de suas memórias, de sua dor. Agora, finalmente, estava livre para seguir em frente. Gustavo, embora aliviado por ter recebido o perdão, sabia que ela estava partindo. E era a decisão certa. Ambos precisavam de espaço para curar suas feridas. Não era mais sobre o que acontecerá entre eles, mas sobre o que poderiam construir sozinhos. A GL Corporation continuaria sendo o palco do trabalho, mas o jogo de poder entre eles havia chegado ao fim. Gustavo sabia que, apesar de tudo, ele sempre a amaria de uma forma que ela nunca compreenderia totalmente. Mas isso não era suficiente. Camila precisava de mais. No final, o que restava era a compreensão de que, apesar do erro, do amor perdido e da dor, a vida seguia. O perdão não apagava as cicatrizes, mas as tornava mais suportáveis. E Camila sabia que a sua jornada de autodescoberta apenas começava. Alguns meses se passaram, e Camila estava mais forte. Ela fez novos amigos no trabalho, se dedicou a projetos que a preenchiam. Sua vida profissional floresceu. Gustavo, embora ainda aparecesse de vez em quando no escritório, não a procurava mais. Havia um respeito silencioso entre eles agora. Camila, em um momento de introspecção,
Percebeu que o amor que um dia sentiu por ele ainda estava ali. Mas agora, era um amor saudável, sem os grilhões do passado. Ela o lembrava como uma parte importante de sua vida, mas não como a única. O erro que ele foi em sua vida se tornava apenas uma lição. Ela estava em um café, lendo um livro quando Gustavo apareceu. Eles trocaram olhares, mas dessa vez, não havia amargura. Ele sorriu brevemente e se afastou. Camila ficou olhando sua silhueta se distanciar, e pela primeira vez, sentiu que o último capítulo daquela história estava realmente fechado. O futuro era incerto, mas agora, era dela. E isso era tudo o que importava.